essa situação toda que a gente está vivendo? Então, eu sou uma ativista política, sou pré-candidata a vereadora, e então eu estou sempre muito de olho no que o poder público está fazendo. O meu objetivo não é simplesmente criticar, mas propor soluções melhores do que eu acho que a gente está tendo hoje. E não dá para dizer que o Covas esteja fazendo uma boa, está dando uma boa administração para a pandemia, né? Isso é muito complicado, porque coloca pessoas, empresários, quem dá emprego, quem tem emprego, quem precisa de emprego, em uma situação muito difícil. Então, a gente estava propondo esse papo para falar um pouco sobre as soluções, né, do que não está sendo feito. Eu acho um absurdo, eu acho muito ruim o Covas dizer que está na hora dos empresários fazerem a parte deles. Porque os empresários sempre fizeram a parte dele. O empresário Essa parte, a gente gera emprego, a gente está querendo que o povo trabalhe, não estamos querendo demitir ninguém. paga imposto, obedece, faz tudo possível, né? Mas mesmo assim não é suficiente para melhorar as coisas da maneira como estão. Então eu citei alguns exemplos. Eu acho que o Covas precisava dar normas e diretrizes. Olha, nós vamos voltar da pandemia e vamos voltar da pandemia de X maneira. Então, qual é a maneira? Ele não pode, a prefeitura não tem agilidade. Então, é muito ruim se você fica dependente da prefeitura. Você imagina, o que ele pediu foi que cada empresário ou que cada classe trabalhadora dissesse como voltar. Então, primeiro que você fica dependente dos sindicatos, o que eu não acho que nenhum empresário quer ficar dependente de sindicatos, né? E segundo... A gente não era empresário, né? Começa por aí. Exatamente. Mas o sindicato, ele também não está muito interessado em defender os trabalhadores. Ele está interessado em receber o deles e defender o próprio sindicato, não as pessoas que fazem parte daquele sindicato, né? Então, assim, ele fez muitas coisas ruins ao mesmo tempo. Ele deu força para os sindicatos, ele não dá mensagens claras. E a gente sabe que você ter ruído na comunicação é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Então, ele não diz quando o comércio vai ser reaberto, em que etapa esse comércio vai ser aberto, tudo é assim. Vamos ter 75 dias depois de você ter começado a pandemia, o Covas resolve dizer, não, agora a gente vai começar a planejar a volta. Como assim planejar a volta? Você ficou fazendo o quê até então? Não tava fazendo nada, tava só dando passeiozinho dele e falando besteira, né? Então, um posicionamento, olha, vai funcionar dessa maneira. Vocês vão ser obrigados a, sei lá, os restaurantes, todos os funcionários vão estar, que nem a gente teve a conversinha ali que está acontecendo em Miami. A gente vai ter todos os nossos colaboradores de máscara, álcool em gel em todas as mesas, os clientes que puderem ali estar de máscara, mas quem tem ali vai comer, vai fazer alguma coisa, toma sua medida protetiva, diminuir um pouco a quantidade de pessoas que pode estar dentro do estabelecimento. Aqui tem lugar para 200 pessoas, vamos colocar 100, vamos colocar 150, mas pelo menos para voltar. Né? Uma coisa bem simples, que seja impresso assim, impressora, Word, até porque tem custo para fazer cardápio, né? Você trabalha ali com um mínimo viável, estende o horário de serviço, o horário de almoço, principalmente no fim de semana, né? Pede uma colaboração para as empresas, ao invés de todo mundo sair meio-dia, vamos sair metade meio-dia, vamos sair a outra metade a 1, vamos sair a outra metade às 2. Mas assim, já que existe o Estado, e eu sei que tem muita gente que concorda que o Estado não serve para nada e tudo mais, mas já que existe o Estado precisa dar essas diretrizes, porque senão as pessoas ficam perdidas. E aí você fala assim, mas eu imagino que tenha quem possa dizer, mas dane-se o empresário. Não é assim, dane-se o empresário, porque se danar o empresário, um monte de gente perde emprego, a prefeitura perde uma enorme arrecadação. O governo pediu, foram lá os governadores e prefeitos pedir para o Bolsonaro um pacote de ajuda de 60 bilhões. A primeira parcela foi liberada hoje, inclusive, mas esse pacote de ajuda foi pedido porque a prefeitura teve uma queda de 70% da arrecadação de ISS. Isso é imposto, isso mantém o Estado.
E agora você não tem nenhum feedback, o Estado não tem nenhum tipo de troca a respeito disso, muito complicado, né? Como que a gente pode não trabalhar com nenhum tipo de troca? O que nós deveríamos ter feito, o Brasil foi o último país, o último, eu estou sendo Sim, sim. O pessoal... um dos últimos países a ser realmente atingido pelo coronavírus. Mas assim, eu estava vindo para cá e eu vi que a gente tem 790 mil mortos, se eu não me engano. Desculpa, mortos não, contaminados. E como que você tem, em pouquíssimo tempo, você vai ter esse número de contaminados maior do que dos Estados Unidos, de que atingiu 1 milhão de contaminados, e de mortos também. Agora, assim, será que a gente não poderia ter aprendido as lições do que acontece? O Gui tá falando realmente, a OMS cada hora fala uma coisa. Uma hora só pode usar máscara, outra hora não transmite se você tiver sem sintomas. Eu sei que ninguém sabe lidar com essa pandemia, mas precisa existir uma tentativa de fazer o melhor. E o que eu vejo hoje nos políticos, em lados opostos, inclusive, tanto no Covas, que tem um X modelo, quanto no Bolsonaro, e eu acho que eles são opostos em muitos lados, quando você tem dos dois lados uma negação da pandemia. Se você não preparou antes, como que você ia voltar para a pandemia? Gente, tem um telefone tocando. É pedido. Tá. Como que você não tem uma forma de o que eu vou fazer a respeito de como que o governo estava preocupado com o carnaval ao invés de se programar. É verdade, mas depois do carnaval a gente ficou 75 dias em pandemia e o governo não se preparou, o governo não fez nada que pudesse melhorar a nossa vida. Agora, sim, tem eu sei que tem alguns vereadores que estão se reunindo pedindo um plano de reabertura, porque eles não podem falar assim, então tá bom, então a solução é o isolamento. Eu sinto muito, aquelas coisas que eles falam, o remédio é amargo, mas tem que acontecer. Não é assim. A gente precisa pensar em outros remédios. A gente precisa pensar nas melhores soluções e nas melhores práticas. Eu não posso contar aqui, já que o mais fácil é isolar a população, eu vou largar a população isolada e pronto. Não, o que eles fizeram realmente foi uma parada que eu achei ridícula. Em nenhum governo, em nenhum país livre, isso eu acho que pode acontecer. De simplesmente falar, olha, não vai trabalhar, não vai ter... E eu vou te dar R$600 por mês. Eu acho que é a seguinte opinião, o povo em si... eu até fiz outras lives disso, a gente começou a ter contato agora, mas tem até algumas salvas aí que depois a gente assiste para você ver. O povo em si simplesmente acatou o que falaram e abaixou a cabeça. Isso é bom? Isso é ruim? Na minha opinião, é péssimo, porque isso só mostrou, né, que o governo atual, o nosso prefeito, o nosso governador, todos têm total controle sobre a população deles. Fica em casa, todo mundo acabou ficando em casa. Só que já passou dessa época, já passou do tempo do povo simplesmente se manifestar e falar, olha, não dá. Eu tenho casos de amigos meus que ficaram depressivos, eu tenho milhões de casos. Eu sou exemplo que eu mesmo terminei um relacionamento por conta disso, da pandemia, de tudo. A questão psicológica do ser humano é uma parada meio... Muito difícil. É muito difícil de se lidar. Por isso que existe hoje tratamento psicológico, mil coisas. Só que imagina, o povo trancado dentro de casa, sem poder sair, sem poder fazer nada, sem poder ir num restaurante, sem poder ir num barzinho, sem poder ter a sua rotina normal, trancado em casa 24 horas por dia. A gente não está falando só de uma questão financeira, a gente está falando de uma questão psicológica do povo brasileiro. Não só uma questão política que a gente entra, às vezes, que tem que colocar, é uma questão racial mesmo, das pessoas em si. Em todas elas, estou vendo. Estão em risco de uma... Assim, a gente vai sofrer assim, eu não sou economista, mas pelo que eu tenho estudado, eu vejo que a gente vai sofrer as consequências dessa pandemia por pelo menos 2 anos e meio, né?
Porque, assim, a economia, ela tem vários fatores que não são matemáticos, né? Então, assim, você tem uma parte da população que perdeu o emprego e que não tem dinheiro de fato. Mas você também tem uma parte da população que está empregada, que tem dinheiro, tinha dinheiro guardado e tudo mais, mas essa pessoa não quer gastar, porque tem aquele medo, aquela aura de desespero na população. E isso é uma das coisas muito graves também, entendeu? Você não pode esconder os números como o governo está fazendo. Isso não é a solução. Agora, você negar também não é a solução, mas você não pode gerar pânico na população. Essa semana, ontem, como você disse, a gente está se conhecendo agora, mas o Covas, todos os dias eu faço nos stories as principais notícias do dia, né? Porque tem muita gente que hoje não quer mais ver jornal e tudo mais. E eu faço assim, a minha opinião, é a minha visão sobre as coisas. E ontem eu fiz no News, o Covas disse que vai demitir o secretário de transportes se ele não garantir que todas as pessoas vão ficar sentadas nos ônibus. Ele falou, se até sexta-feira ele não resolver esse problema, segunda-feira ele está demitido. Essa eu não tinha visto. Não, mas é uma pérola. Ontem eu noticiei isso, eu falei assim, gente, eu sei que parece brincadeira. Parece assim, fake news, sabe? Mas não é. Não é fake news, não é brincadeira. É verdade, ele disse isso. Então, assim, agora a população está voltando aos poucos. Você tem só 5% das linhas de ônibus que estão lotadas. E aí a pessoa diz que a solução é demitir o secretário de transportes. Eu não conheço o secretário de transportes pessoalmente, tem aqui razão alguma para defender ele, mas assim, não adianta você querer criar culpados e falar assim, não, a culpa é daquele lá, o Bolsonaro, não, a culpa é dos governadores. Eles vão pelo caminho mais fácil. Ele nunca vai assumir o problema, a responsabilidade dele. Ele vai jogar a responsabilidade para outra pessoa e assim vai pingando, para tudo sair, entre aspas, da... Mais fácil não é o melhor para resolver. Quase sempre não é. Né? Nunca. O caminho mais fácil nunca vai ser. Não tem como. E eles precisam propor soluções que saiam um pouco fora do umbigo deles, né? Que é essa coisa, é mais fácil manter o isolamento, tudo bem, mas quais são as consequências do isolamento? Até onde? Não dá para ser a solução 100% de tudo, porque eu acho que existia um momento em que era importante o isolamento. Eu acredito nisso. Mas ele passou dos limites. Passou absolutamente de qualquer limite que hoje você precisa para lidar com a situação. Eu acho que em si, eu até no começo, assim, eu falei, pô, esses primeiros 15 dias aí, talvez, é contra, né? Quem me conhece aí sabe que eu sou totalmente contra isso. O que eu mais prezo aqui no meu Instagram é pela liberdade. Mas eu falei, pô, esses 15 dias não vai matar ninguém. Tipo assim, eu acho errado, mas ninguém vai morrer por conta disso. Se alguém ficar 15 dias aí, se uma empresa não tem capital para segurar 15 dias, tem alguma coisa muito errada, né? No caixa da empresa. Mas depois foi para 20, depois foi para 30, depois para 40. Que eu conheço de pequenos empresários, amigos meus, que já fecharam as portas. A gente tem os dois lados da moeda. Primeiro lado, de pequenos empresários ali que tinha a tua empresinha, principalmente os que estavam começando, que demorou anos para conquistar aquilo. Anos para construir uma adegazinha, que é o caso do meu brother. Uma adegazinha simples, tipo, com 3 geladeiras só para ele fazer, tipo, vender uma cervejinha ou outra para tentar começar na vida empresarial. E já fechou. Não ficou 2 meses. Tipo, e também tem o caso de amigos meus, empresários, que estão abrindo novas empresas por uma questão disso. Então, o povo brasileiro se preocupa tanto com eles, só que eles não estão enxergando que para quem tem dinheiro é o melhor momento para investir, porque está tudo muito barato. Então, para quem não tá errado. Exatamente. Vai ser mais fácil contratar, porque tem um monte de gente desempregada, você vai contratar por um salário mais baixo. Acontece o seguinte, isso é o melhor para a população, porque isso é mais uma das coisas que a gente fala a respeito disso. É muito simples você ficar em quarentena se você está na tua casa, no teu sofá, com Netflix, contas pagas e pedindo delivery. Lógico que é. Não é, só que assim, essa não é a realidade da população. Eu moro no Morumbi e eu falo muito com
pessoal de Paraisópolis, e lá as coisas estão muito difíceis, entendeu? Eles têm uma fila de 10 mil pessoas pedindo comida todos os dias. Todos os dias. E assim, eu não acredito que as pessoas estejam pedindo comida assim, eu vou economizar. Não, vou lá pedir comida porque eles estão lá dando comida. Eu não acho que é assim, de verdade. Assim, não, tá realmente precisando. Eu faço chama Projeto Acolher. Em 3 meses a gente arrecadou 1 tonelada de alimento. Tipo, 1 tonelada de alimento, tipo, é comida, é muita comida. Mas tem tanta gente. Não durou 2 dias, a quantidade de pessoas que estavam precisando de uma cesta básica. Tem noção que a pessoa precisar de uma cesta básica? A gente sabe que tem pessoas que sempre precisaram, mas tem pessoas que não precisavam. Pessoas que ajudavam até o projeto, que iam lá, doavam uma quantia em dinheiro por mês, ou doavam uma quantidade de alimento por mês, e essas pessoas agora estão precisando. Ó, vou te dar um exemplo do meu setor, por exemplo. Eu trabalho na construção civil. Já trabalhei já tive restaurante, já tive café, mas hoje eu trabalho com construção civil e a construtora é especializada em fazer restaurantes. Então, é uma coisa muito ligada à outra. Mas na construção civil, você tem muita gente que trabalha, ganha, trabalha, ganha. Eu faço, me contrata para pintar ali, então eu faço a pintura, você me paga e assim por diante. Agora, essas pessoas, como elas ficaram? Porque essas pessoas sempre trabalharam muito, tá? Faz o gesso, faz a pintura. Como que essas pessoas ficam? Não tem como, gente. Você tem diversos setores, os garçons, que aí a gente já tá falando de restaurante, né? Eles têm um salário fixo, mas é um salário fixo pequeno. A maior parte tá em serviço. Sim. Então a gente tem um problema muito grande para resolver. Um equilíbrio que precisa ser feito entre a economia e a saúde pública, mas é necessário fazer esse balanço. E assim, eu não acredito que ninguém vai querer se contaminar. Eu acho que as pessoas vão tomar cuidado, eu acho que as pessoas vão tentar fazer o melhor possível, mas nesse sentido, o Estado precisa dar certas diretrizes. Vamos abrir restaurante na fase 4 ou na fase 5 e vai ser assim. O cardápio vai ser de descartável, vai ter álcool gel nas mesas, não, a gente não usa mais, não sei, tá? Tô pensando aqui, a gente não usa mais guardanapo de tecido, a gente só usa guardanapo descartável, os pratos vão passar por um outro tipo de higienização. Eu tô citando aqui possibilidades, né? Mas algo precisava ser falado desse jeito. Não tô te escutando. Forte, né? Não, aqui na live, você estava escutando? Tô, normal. Não. Agora foi? Que nem, saiu uma normativa agora, que eu tô fabricando máscara, pra quem não sabe também, eu venho da empresa do ramo de confecção de roupa, então eu tô fabricando máscara para os meus clientes. Todo cliente que chega lá, ele recebe uma máscara, e agora saiu uma normativa, tem que ter um informativo falando para a pessoa lavar a máscara todo dia. Não. Se eles fizerem exatamente isso que eles fizeram para abrir os comércios, você vai ter que fornecer máscara, você vai ter que fornecer álcool em gel. Se for restaurante, as mesas tem que estar a 1,5 m de distância. Se for uma loja, no máximo 10 clientes por vez. Se tem uma loja de 20 metros quadrados, você pode receber 3 clientes por vez. Se tem uma loja de 1.000 metros quadrados, você pode receber 500. Só que só falar isso pra gente e a gente começa a trabalhar. A gente volta a girar a economia do país. Então, eu acho que isso é o mínimo. E o meu problema com as autoridades hoje é isso. É que eles não fizeram o mínimo. Eu não tô... Assim, eu não acho que a gente está pedindo, nem eu, nem a população, a gente não está pedindo nada demais, nada acima do possível. A única coisa que a gente está pedindo é o básico, né? Informação. Exatamente. Então, toma essa posição e deixa a gente trabalhar. Só isso. Deixa trabalhar. O governo fornecer máscara pra gente. A gente não tá pedindo fornecer álcool em gel pra gente. Não tá pedindo nada. Não tá pedindo dinheiro, nada. Um informativo que a gente possa ler, passar para os nossos clientes, para os nossos colaboradores e abrir o nosso comércio e voltar a girar a economia. Não,
E no dia que eu dei essa notícia, que as pessoas iam precisar procurar uma a uma, tem uma amiga da minha mãe que ela é comerciante no Brasil, e daí ela falou assim, olha, eu mandei seu vídeo para as pessoas e tá todo mundo me ligando porque eles não sabem como fazer, as pessoas não entenderam como fazer. Aí ele lança isso na sexta-feira, falou, não, vocês vão se inscrever pelo site. Tudo bem, vou me inscrever pelo site, você vai me responder, demorar quanto tempo para me responder? Porque aqueles processos da prefeitura, né, são complicados. Agora, muito importante dizer que tudo isso que a gente está reclamando aqui, a gente tem condição de dar uma resposta positiva ou negativa na urna. Porque Exato. esse ano temos eleição e as pessoas precisam entender muito bem a importância do voto. Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, ai, mas como você consegue falar de política? A política é chato, eu não gosto de política. Obrigado. Eu O povo brasileiro nunca foi. com isso, entendeu? Porque eu falo assim, tudo bem, você não gosta de política, você não escolher nada também é uma escolha. E aceite as escolhas que serão feitas por você. Quietinho, tá? Não quero ouvir reclamação. Sem mimimi depois. Sem mimimi. Ai, mas ele fez isso, mas ele aumentou o imposto, mas ele não deixa trabalhar, mas foi tu que botou ele. O povo brasileiro, ele nunca foi, né, ligado em política, né? A gente vê até pelas algumas manifestações que a gente vê por parte da esquerda aí, que a pessoa não tem capacidade intelectual nenhuma para dialogar sobre qualquer aspecto político. Ele simplesmente... até tem uma frase que eu postei esses dias, né? Ler é obrigatório, porque senão você é obrigado a acreditar no que os outros dizem. O povo não consegue hoje, eu vejo, pelas vezes, as mensagens que eu tento transmitir. Por isso que eu tenho que ficar fazendo tanta live para ver se eu consigo fazer que entre algo na cabeça das pessoas. Porque se eu mandar uma matéria, mandar um texto, mandar um estudo sobre aquilo, a pessoa não vai ler, porque não tem interesse. Né, na preguiça de ler. Exatamente. Eu não sou um cara muito estudioso, por mais que eu tenha feito faculdade, mas eu nunca fui aquele cara de ler sobre, agora eu quero estudar sobre, sei lá, gastronomia. Eu sempre peguei os assuntos que são pertinentes a mim e qual o principal assunto que é pertinente para mim como empresário? Política. Então, eu acho que uma coisa que não fazem essa relação. Você se eximir de ter o mínimo entendimento sobre política é a mesma coisa que o Covas está fazendo com o secretário de transportes. Não é culpa minha. Então o país está desse jeito? Não é culpa minha. Não, eu não gosto de política, eu sou empresário, eu não tenho tempo. Eu tenho filho, eu não tenho tempo. Enfim, eu não tenho filho, mas assim, eu ouço de tudo, né? São muitas questões que não fazem nenhum sentido, absolutamente nenhum sentido. E é preciso, o que eu tento fazer no meu perfil, em geral, é traduzir a política. Tornar as notícias, por isso que eu falo as notícias, eu não escrevo. Ficando para os outros, né? Para ver se alguém começa a entender um pouquinho. Exatamente. Então, todas as vezes que eu vejo uma notícia, ontem o Bolsonaro colocou mais sigilo na lei de acesso à informação. O que é a lei de acesso à informação? Entendeu? As pessoas precisam saber o que é essa lei de acesso à informação. Ela foi aprovada em 2011, foi promulgada em 2012. Isso garante que todos nós, cidadãos comuns, os advogados, possam ter acesso a informações referentes ao país, a informações, por exemplo, quando teve o pacote anticrime, o Moro recomendou que algumas partes da lei fossem vetadas e o Bolsonaro não vetou. Então, eu preciso saber o que o Moro recomendou que fosse vetado e que o presidente não seguiu. Para concordar ou discordar, eu preciso saber. Então, o que o Bolsonaro fez ontem foi dizer que eu não posso saber. Ele colocou maior sigilo, então praticamente jogou a lei de acesso à informação no lixo. Então, assim, o Bolsonaro faz tantas coisas que a gente precisa estar atento, porque isso cerceia direitos. Eu não estou falando aqui nem de liberdade da imprensa, eu estou falando de liberdade como cidadã, que eu tenho direito. Eu votei, todo mundo votou para presidente. E, independente de você ter votado a favor ou contra, alguém foi eleito. Então, essa pessoa tem que dar satisfação para quem o elegeu e também para quem não o elegeu.
Isso acontece com todos os políticos. E se você não quer dar satisfação para ninguém, eu diria que tudo bem, você pode viver assim, mas você não vai ser político. Exato. É, Exato. é bastante simples. Informações, lógico que tem algumas informações que são do parte de governo ali, que são essenciais para o povo. Não é que, tipo, não, isso aqui não interessa. Qualquer tipo de informação que está acontecendo no teu país te interessa, ou deveria, pelo menos, te interessar. Pelo menos deveria. Exatamente, deveria, entendeu? Então, e esse negócio também das pessoas não quererem ver notícias, não quererem saber de política, é muito complicado porque dá mais poder a quem tá lá e quer mesmo que você não saiba de nada, né? Lá, estamos a 6 minutos da próxima live. Vamos ver se a gente encerra. A gente marca outro dia fazer uma outra live, fazer uma divulgação bacana. Prazer, né, te conhecer pessoalmente, também fazer essa live com você. Acredito que foi muito pertinente aí pro pessoal. Acho que o pessoal... Vou deixar essa live salva, né? Eu não costumo deixar, às vezes, a live salva, só que porque com você eu fui político, não falei do jeito que eu geralmente falo com o pessoal, né? Falei, pô, vou dar uma respeitada, não vou mandar ninguém se fuder nem nada. Mas até mensagem falando que tinha um espírito atrás de mim, não sei se você viu, o pessoal tava falando. Sim, tudo bem. Tô armado, qualquer coisa eu tô armado, não tem problema. Lá, obrigado mesmo. Vou compartilhar a live quando você salvar no meu perfil, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Passo e vamos pra cima. Amanhã tem manifestação.